Imagina só morar numa cidade pacata, tranquila, onde todos se conhecem e de repente acordar com a notícia de que uma jovem de apenas 16 anos foi brutalmente assassinada na casa do lado da sua. Isso aconteceu lá no México. E como eu sempre digo aqui, a vida sempre imita a arte. E nem o mais espetacular e profissional roteirista conseguiria imaginar uma história tão macabra como essa para o seu filme. Tudo aconteceu no ano de 2014, mais precisamente no dia 19 de março de 2014, no México. E as principais personagens dessa história é a Anel Baez Álvares, de 16 anos, e a Erandi Gutierrez, duas amigas, melhores amigas. Eu sou Alexandre Galdino e se você gosta de conteúdos de crimes reais, esse é o canal perfeito para você. Deixa aqui seu comentário, nem que seja um emoji. Se você não quiser seguir o canal nesse momento, eu te peço para vir até o final dessa história, pelo menos, que você vai se surpreender. A Erandi e a Anel cresceram juntas, frequentavam a mesma escola e eram melhores amigas, inseparáveis. Mas existia uma grande diferença entre as duas. A Anel Baez Álvares era uma menina super tranquila, enquanto a Erandi Gutierrez demonstrava comportamentos criminosos desde a infância. Ela também tinha por volta de 16 anos de idade. A Erandi Gutierrez era uma grande fã de alguns personagens bastante intrigantes daquela região. Um deles era o El Chapito, que é nada mais nada menos do que o filho do El Chapo, um dos maiores traficantes de droga do mundo, e também bastante conhecido por filmes e séries que retratam a história deles. Existe no México, e não só no México, mas em muitos lugares do mundo, uma cultura que se chama cultura do narco, a narcocultura, que são pessoas que defendem o narcotráfico e colocam os grandes chefes do tráfico como os seus grandes heróis. E a Erandi Gutierrez era uma grande fã do narcotráfico. Ela, inclusive, nas suas redes sociais, defendia a marcha contra a prisão do El Chapito, que era o filho do falecido El Chapo, grande narcotraficante mundial e muito conhecido no México. Ela amava o El Chapito e nunca deixou de mostrar isso explicitamente nas suas redes sociais e nem nas suas opiniões políticas relacionadas ao narcotráfico. Diferente dela, a Anel Baez era uma menina super tranquila e que ao extremo da Erandi não defendia o tráfico. Pelo contrário, ela repreendia o tráfico e nas suas redes sociais deixava bem claro que ela era, além de ser contra, ela lutava contra o tráfico de drogas no México, no seu país. E também era explicitamente a favor da marcha contra o El Chapito. Mas como duas jovens com pensamentos tão distintos e diferentes passaram a ser amigas? Isso a gente nunca vai saber. Mas aconteceu algo que parou o México e o mundo no dia 19 de março de 2014. Era a manhã desse dia quando a Erandi Gutierrez era responsável por buscar a sua irmã mais nova na escola. Mas isso não aconteceu. E a diretora da escola então ligou para o pai da Anel para avisar que a Anel não foi buscar a sua irmã na escola naquela manhã. Perdão, eu falei que a Erandi não foi buscar a irmã, mas na verdade a irmã era da Anel Baez. Naquela manhã ela ficou responsável por buscar a sua irmã na escola e não foi. O pai foi alertado porque alguém deveria ir buscar aquela criança na escola e até então ninguém tinha aparecido. O pai ficou intrigado no momento, mas não ficou tão preocupado assim, porque ele não imaginou nunca que a filha dele teria sido brutalmente assassinada e esse seria o motivo pelo qual ela não foi buscar a irmã na escola. Então o pai se dirigiu até a escola para buscar a irmãzinha, levou para casa e quando ele abriu a porta de casa se deparou com o corpo da filha,
morto no chão e o quarto todo ensanguentado. Ela tinha perdido a sua vida de uma maneira muito cruel. Foi desesperador. O pai chamou a polícia, então começaram as investigações para entender quem mataria uma jovem tão tranquila que não tinha envolvimento com nada de errado. A jovem foi velada no dia seguinte, enquanto os investigadores estavam ainda tentando entender o que aconteceu. E durante o seu velório, obviamente, a sua melhor amiga, a Erande Gutierrez, chegou. Em prantos, chorando, desesperada. Mal sabiam todos que ela era a algoz da Anel, que foi aqueles olhos tristes que no fundo foram assassinos no dia anterior. A Erande passou despercebida ali no velório, mas, em paralelo à investigação, soube de uma garota com as mesmas personalidades e com as mesmas características da Erande que saiu da casa da Anel Baez no dia anterior, logo depois do horário em que ela morreu. Então a polícia imaginou que poderia ter sido a amiga quem tirou a vida dela. A Erande Gutierrez foi então levada para interrogatório para ser ouvida e ela, obviamente, negou que havia matado a melhor amiga. Mas as provas materiais e também a prova de que uma vizinha deu como depoimento não deixou com que ela saísse impune daquele crime. Foi constatado que, de fato, a Erande Gutierrez matou a Anel Baez com mais de 60 facadas. A coisa que mais impressiona nesse crime é a brutalidade e o ódio por trás de cada facada. Não foi um crime de briga ou não foi só uma forma de acabar com a vida de outra pessoa de uma maneira tranquila. Foram 64 facadas no corpo da Anel. 64 facadas brutais, com sinais de muito ódio. Existiam sinais também de defesa da vítima. Mas, infelizmente, uma pessoa armada com a faca, uma arma branca, e a outra simplesmente sem poder se defender, até porque a Anel nunca imaginava que a melhor amiga iria matar. Naquela manhã, a Erande chegou até a casa da Anel como de praxe, para elas irem para a escola juntas. E bateu na porta, e a amiga abriu a porta